Glória a Deus. Nesta manhã de domingo, 20 de julho de 2025, temos um coração purificado. Deus purificou o nosso coração. O homem pode achar que o nosso coração ele está imundo. Não. Deus purificou todos nós que acreditamos que Ele é Deus, que Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o seu Filho. Ele, sendo o próprio Deus, nos trouxe a palavra aqui, para que hoje nós não vivêssemos mais com histórias, né? Tentando enganar o próximo. Não, aqui temos que falar a verdade. Tudo aconteceu na cruz. Da cruz para cá, temos esse amor de Deus em nós, que nos consola, nos conforta e nos concede sabedoria. Por isso, ele já dizia, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Mas quando você entra pela porta, você descobre que o véu foi rasgado e você teve acesso a Deus pela palavra dele, pela fé, não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus, porque a justiça aconteceu para você que entendeu esse mistério. Por isso você hoje reina em vida, está no teu coração, esse grande amor de Deus e esse perdão para que você viva aqui, na tua casa, em qualquer lugar, no teu coração, de preferência, amando, perdoando e sendo longânimo com aquele que vive ao seu redor, aquele que está no meu redor. Eu tenho que entender que ele precisa dessa palavra para poder viver aqui, feliz, contente e tranquilo. Eu creio que nesta manhã você vai entender e vai receber que a paz já está dentro de você. Glória a Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado. Então, meu amado irmão, hoje, no século XXI, né? Aqui, nesse domingo, dia 20, você já sabe que o Cristo passou pela cruz e trouxe paz para você. Não importa o que as pessoas vão dizer, né? Ah, ele era pecador. Sim, se ele era pecador, eu não sei. Eu sei que essa palavra aqui me faz feliz. Quem era pecador? Paulo, né? Ele foi perseguido, depois dele perseguir a igreja lá no primeiro século, ele foi perseguido, e até diziam que ele estava numa seita, né? Mas temos que entender que Paulo, ele não andou com Nazareno, não tem aqui na Bíblia, né? Você lendo Mateus 10, versículo 5 ali Paulo não está ali, né? Ali está os 12, depois eles convocam, né? Uma reunião, depois que Judas morre, e traz Matias para o ministério, para completar os 12, mas Paulo foi separado. Por isso, Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo separado para o Evangelho, sem misturar. Por isso que aqui eu sou separado. Eu não vou em aglomeração, eu não vou, né, em nenhuma situação que ali envolve muita gente. Por quê? Você às vezes se contamina, né? Então você já está salvo pela graça. Você aqui manda uma palavra, né? Como o centurião pediu ao Senhor, o meu filho, né, o meu criado está, né, passando por problema, né? Então Jesus mandou uma palavra e aquele homem recebeu de Deus a palavra e o servo dele foi curado, porque é uma palavra. Nós temos muitas palavras, mas temos que resolver aqui, entender que hoje nós somos a igreja. Lá antes da coisa não sabiam, não havia igreja. Igreja hoje são vidas, que é você e que é eu, e que recebemos nesta manhã a palavra de Deus. Não a do homem, porque o homem vai induzir as pessoas ao erro, porque você não está mais apoiado em um homem. Você já tem o Cristo no teu coração. Você é uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito. Então você já está pronta para Deus. Igrejas são vidas, são pessoas que aqui vivem e entendem o Evangelho, como aqui está. Aqui está 19 de Atos, né? Paulo, em Éfeso. Paulo começou, aqui também é uma história, no final de Atos começa o Evangelho. Então Paulo vem ensinando para que eles saíssem da lei de Moisés e recebessem a graça, tirasse o véu do rosto, né? Segundo Coríntios 3, 14 e 17, ali tinha que tirar o véu para entrar
né, na porta, porque tinha que sair de Moisés para entender o Evangelho. 19 aqui de 1 de Atos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, né, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Uma pergunta, ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou você sabe que ele existe. Você tem aqui a palavra 2:1 de Atos, ele foi derramado em todos os corações, em toda a carne, e 5:5 de Romanos, ele foi ortogado, e Efésios 1:13, Deus selou você com esse Espírito Santo da promessa. Promessa que eles esperavam lá. Aqui já aconteceu. Então eles não sabiam que havia o Espírito Santo, porque aqui ainda o templo está de pé. Eles tinham que passar pelas águas, né, para receber o batismo de arrependimento. Mas não tinham conhecimento, como Pedro não tinha, né? Tiago não tinha, João não tinha, mas Paulo, ele recebeu esse evangelho. Por isso que ele vem pregando hoje aqui nas igrejas, né, no século 21, e as pessoas não entendem ainda. Então, 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Batismo de arrependimento de pecado. 1:29 de João está ali. E aí Jesus está vindo, né, para tirar o pecado do mundo, como ele tirou. Então ele batizaria todos nós com fogo e o Espírito Santo. Já temos ele em nós. Então o que acontecia lá, né, não pode acontecer aqui hoje. Aqui você tem revelação da graça. Você já descobriu tudo que está acontecendo por aí afora. Uma barganha, um toma lá da cá, um comércio com a palavra de Deus, que Deus não ensinou isso. Marcos capítulo 11, versículo 15. Então, 5, né? 4. Disse-lhe Pedro, disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então tinha que crer em Jesus, por isso ele era o caminho, a verdade e a vida, por isso que o caminho está aqui, dando problema para eles aqui. Hoje você está no caminho certo, porque você entendeu Hebreus 10:20. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e 10:20 de Hebreus 19:20 ali, está dizendo o quê? Você entrou pela porta, você entendeu que o véu foi rasgado, você tem acesso a Deus. Para falar com Deus, não precisar de empresário. Então aqui, eles precisavam de alguém que conduzisse ele a Cristo. Mas hoje você já está em Cristo. Você já é igreja hoje. Formosa e gloriosa. 24:5 de Atos está aqui. Porque, tendo-nos verificado que este homem é uma peste. Quem era uma peste? Paulo, porque ele vinha pregando a graça. Eles tinham que apostatar de Moisés para entrar na graça. Então, Tiago, ali em Atos 21:21, diz o quê? Você tem que fazer aqui um voto, porque o templo estava de pé. Tem 4 homens aqui que vão fazer voto, você faz com ele e vai dizer para eles que você não está debaixo da graça. Você ainda guarda a lei. Se ele guardava a lei, porque o templo ali estava de pé. Depois que o templo cai, a lei cai junto com o templo e Moisés sai fora e a graça se estabelece em cada coração, nos concedendo esse entendimento aqui. Porque, tendo-nos verificado, 24:5 de Atos, que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita do Nazareno. Então havia uma seita lá do Nazareno, mas Paulo, quando você vai ler Mateus 10:5, Paulo não está lá, coisa do Nazaré. Ele falou o quê? Vocês vão por aí, né? As ovelhas despedidas da casa de Israel. Mas não derruma o gentio. Não entre os samaritanos, porque Deus já tinha Paulo para trazer. Como está lá em João 16:12-13, quando vier o Espírito da Verdade, ele convencerá aqueles que vão entender, hoje que entendem aqui, porque os fariseus lá não entendiam, né? Como você vai ler, João 16, versículo 12, os fariseus não entendiam, que Jesus falou assim, ó, eu tenho muitos que vos dizer, mas não vão suportar agora. Como hoje, quando eu venho aqui pregando a graça do Evangelho, muitos não suportam. Por quê? Estão, às vezes, numa seita. Estão debaixo de homens que ensina uma mentira e as pessoas aceitam. Aqui não. Aqui você não pode aceitar que o diabo existe. Você não pode aceitar que você vai ser arrebatado para o céu. Você não pode aceitar que Jesus vai voltar ou está voltando. Isso já aconteceu na cruz. Quando o templo cai, tudo acontece. Por isso você vive aqui na graça, no amor,
no perdão, no entendimento no teu coração. Então, no 6, o qual também tentou profanar o templo e nós o prendemos com o intuito de julgar segundo a nossa lei, a lei dos homens. Lá, né? Então, Jesus veio trazer a graça, o evangelho, o ensinamento. Aqui estavam tentando prender Paulo, porque Paulo vinha com a palavra. Eu aqui venho com a palavra. Nada pode contra essa palavra aqui, porque é da graça de Deus. Então você vai ler 24, 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas depois que você entendeu o caminho, você entendeu 10, 19, 20 de Hebreus. Você já entrou pela porta. Você já tem acesso a Deus para falar com Deus. Não precisa de um empresário, de um pastor, de um apóstolo que vai te levar ao deserto, ao Egito, né? Vai te levar para debaixo da lei. Você está debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Por isso que a graça é puro. Você é puro. Por isso que Deus falou, Pedro, levanta, mata e come. Senhor, eu não posso comer nada imundo. Pedro, não trate imundo aquilo que eu purifiquei. Gentios purificados, gentios abençoados, gentio predestinado, gentios eleitos separados aqui. Já novo céu, nova terra, quando você entende esse mistério que estava oculto, agora no teu coração. Está lá, Atos 10, do 11 em diante. Pedro viu um lençol aberto, que era o gentio, que estava já recebendo a purificação, já tinha recebido, e Pedro não entendeu. E Jesus manda essa letra. Não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. Você está purificado, não precisa ir para a igreja para se purificar. Por quê? É a lei de Moisés. 24, 14. Porém, confesso ter que, segundo o caminho, aqui chamam seita, já se armavam seita lá. Entendeu? Ou você é a igreja. Deus não habita em santuário feito de mãos humanas, como está escrito 17, 24 de Atos e 9 de Hebreus 24. O Espírito Santo não entrou e não entra lá em aglomeração, em festa judaica, porque ele é espírito de verdade, ele é pureza no coração de cada um de nós. A quem chamam seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei. A lei, não a graça. Agora é a graça, agora não é mais a lei. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Você crê? Você está adquirido pela fé. Romanos 5:1. Estão debaixo da graça, estão debaixo do evangelho, do amor e do perdão em cada coração. E nos escritos, nos profetas. Nos escritos, nos profetas. Então, a lei é os profetas. Você vai ler Mateus 22, do 34 ao 39, ele está. Você completou toda a lei dos profetas. Você crê nesta manhã que ele voltou e mora dentro do teu coração. Então, aqui está a polêmica, né, da palavra, livro de Atos. E as pessoas lá, muitos hoje, nesse domingo, muitas histórias que inventam. História de Adão e Eva, história de Sansão, história não sei de quem, de Manassés. E as pessoas caem. Agora, viver o Cristo aqui é muito complicado para as pessoas, não querem viver. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Nunca mais eu ouvi você dizer que amava Jesus Cristo, que Ele sempre foi tudo para você. Se foi uma palavra que te machucou, Jesus Cristo é amor. Ele já te perdoou. Quantas vezes você tentou voltar para ouvir palavras lindas de amor? Hoje Deus mora no teu coração. Você é a igreja do Senhor. Você hoje é a igreja do Senhor. Deus mora dentro de você. Fez você a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no espírito. Então, muitos pastores hoje, nesse domingo, né, estão condenando as ovelhas marcadas que ele marcou. Mas você hoje é filho, você é herdeiro do Senhor. Está separado para ver a graça que está aqui no teu coração. Foi Deus que fez tudo que nesse mundo está. Com a palavra abençoou esse lugar. Foi Deus
Deus que deu seu Filho Jesus, ele passou pela cruz para no terceiro dia ressuscitar. Ele ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25, isso aconteceu. Você aqui tem dentro de você o amor de Deus. Receba nesse domingo, dê um like nessa mensagem, que Deus é contigo, não te deixa, não te abandona. Amo todos vocês para sempre. Obrigado por ouvir a voz de Deus nesta manhã. Ele falou, se quiser me ouvir, você come o melhor dessa terra, que está dentro do teu coração, ensinando o amor e o perdão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.